Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu sou Isabela Vidal, jornalista aqui da Rede Tribuna. Já começamos uma tarde de muito conhecimento, vamos tirar muitas dúvidas. Estamos aqui ao vivo, falando diretamente do estúdio do Tribuna Online, aqui em Vitória, com a live Pode Corrigir, com esse time de professores do Madan. Pode mostrar aqui pra gente, por favor. Hoje nós temos 5 profissionais que vão comentar a prova do Enem. Maria, pronto. Vão comentar a prova, a primeira prova do Enem, as 90 questões, mais a redação, tão temida redação. Deixa eu já começar apresentando o professor Bravin, de Sociologia e Filosofia. Boa tarde. Boa tarde. Temos aqui também o professor Adriano Belo, de História. Boa tarde. Boa tarde. Aqui ao meu lado, Juliano Tonon, coordenador do pré-vestibular e também professor de Geografia. Muito boa tarde. Boa tarde, Isabela. Gente, primeiramente, eu queria a opinião de vocês sobre esse primeiro dia do Enem, né? Se o Juliano puder comentar, como é que foi essa participação dos alunos do Madan, né? Todos empenhados, empolgados, como é que foi esse primeiro dia? Então, Isabela, prazer estar aqui com vocês, com meus colegas, amigos de trabalho, parceiros aí já de tanto tempo, né? Ajudando os nossos estudantes a tentar atingir esse sonho de entrar na universidade e fazer uma faculdade. Bom, o primeiro dia do Enem, um dia muito intenso, um dia muito cansativo, 90 questões mais a redação, então é um dia assim, de muito desgaste emocional. E os alunos do Madan estavam a todo vapor, né? Estivemos acompanhando em alguns locais de prova, dando aquele último abraço, desejando uma ótima prova, dando aquele apoio, né? Aquela força emocional. Porque preparados, a gente sabe que eles estavam preparados para o dia de ontem, estarão preparados também para o próximo domingo. Então foi um dia muito, muito contente, muito legal para todos nós e a gente espera conseguir bons resultados, né? E que eles tenham sucesso aí em breve. Perfeito. Vamos falar já da sua prova, da sua parte de geografia. Tá bom. Qual que foi a sua avaliação? Você acha que foi mais difícil esse ano? Foi mais fácil? Olha, pensando em permanências e mudanças, foi uma prova bem parecida com um dos últimos anos. Senti falta de alguns temas, em compensação outros foram mais contemplados do que o de costume. Então a prova de geografia ela exige essa leitura crítica, né, de textos, todas as provas do Enem, na verdade. Então a geografia não fugiu a isso. Então essa leitura crítica das questões, 15 questões foram contempladas na disciplina de geografia. A leitura de imagens, muito importante, e sempre atrelado aos conceitos geográficos, às relações entre natureza e sociedade. Senti um pouquinho de falta de mais questões de geopolítica, muito por conta essa retomada, né, do Brasil nesse protagonismo na geopolítica, né, dos últimos anos que a gente vem observando, o crescimento das relações com os BRICS. Então, nós esperávamos um pouquinho mais de geopolítica na prova por conta disso, mas não foi contemplado dessa vez. Em compensação, o tema sustentabilidade ele apareceu bastante na prova de geografia. Bastante. Atrelado à energia, né, muitas questões que envolvem energia, e também atrelado a outras relações econômicas, né? A agropecuária é um tema clássico do Enem, sempre temos questões que envolvem a agropecuária. Então, dessa vez, a agropecuária foi contemplada com mais de uma questão e atrelada à sustentabilidade. Então, acho que foi o grande tema da prova de geografia, um dos grandes temas. Então, apesar da falta da geopolítica, de maneira geral, foi um Enem parecido com os dos últimos anos. Muita leitura, uma atenção muito grande aos enunciados, aos textos. Algumas das questões, a dica principal estava contida ali no enunciado, no texto base. Então, foi uma prova parecida com as dos últimos anos, nesse aspecto. Quer destacar alguma questão aqui? Quero destacar. Para quem estava com a prova amarela, por exemplo, a primeira questão, uma questão de geopolítica, uma questão que assustou um pouquinho, porque ela é a questão número 49, né, no caderno amarelo, mas isso varia de prova para prova. Uma questão que vai trazer a Macedônia do Norte, né, como protagonista dessa questão. E aí, Macedônia do Norte e a Grécia. Não é algo assim tão comum da gente encontrar nas questões. É a questão 49. Normalmente, quando a gente pensa em geopolítica, pensa em Europa, a gente tem outros países, outros estados-nação com esse protagonismo. Então, uma questão que assustou um pouquinho de início, tá? Só que o enunciado dessa questão, ele traz algo muito interessante que vai ser a chave para a resolução dela.
quando ele fala, na parte final, sobre a União Europeia. A Grécia estava bloqueando a entrada da Macedônia, ainda não era Macedônia do Norte, na União Europeia, por conta da questão do nome. Com isso, teve um acordo entre os países e a Macedônia do Norte passa a fazer parte desse bloco da União Europeia. Onde é que está a chave para descobrir a resposta dessa questão? Justamente na questão do bloco. Por exemplo, qual é o objetivo? A Macedônia do Norte é um país que tem muitas dificuldades de um desenvolvimento econômico. Um país pequeno, o número de habitantes também é pequeno, então não há um grande desenvolvimento econômico. Não é um país industrializado, é um país que precisa muito do apoio de outros, especialmente do bloco, esse bloco tão poderoso que é a União Europeia. Então, não fazer parte da União Europeia para a Macedônia do Norte era algo muito impactante. Então, quando o aluno se depara com essas alternativas, ele vai ver que a letra E, intensificar a integração regional, é a resposta correta. Então, a adesão, a mudança do nome de Macedônia para Macedônia do Norte e o acordo com a Grécia está ligado intensamente a essa tentativa, que agora se consolidou, se confirmou, desse pequeno país da Europa ingressar na União Europeia e aí tentar um desenvolvimento econômico maior. Então, foi uma questão que chamou muito a atenção. Na sequência, a gente tem uma questão que envolve um pouquinho de geografia física, e que vai tratar da dispersão de poluentes da África para a América do Sul. Ou seja, são duas regiões bem distantes, dois continentes distantes, com o Oceano Atlântico dividindo eles. Então, uma questão interessante, porque vai relacionar a geografia física e, de certa maneira, fala um pouquinho, né, da questão da poluição. Então, nós temos gás carbônico saindo do continente africano em direção à Amazônia. E o que explica isso? Né? Essa dispersão. Esse é o objetivo. O que explica é a circulação de massa de ar. Então, não é uma questão exatamente difícil, mas que precisa de atenção na hora de analisar os fatores que podem causar essa dispersão. E, dentre eles, o único é a circulação de massas de ar. Então, foi uma questão que vários alunos vieram comentar comigo, né, especialmente no decorrer do dia de hoje. Desculpa, Sim, claro. Eu estava assistindo esses dias e lendo algumas coisas na internet, esse lance do CO2, mas o que estava rolando na internet era o lance da poeira do deserto do Saara, que ajuda a fertilizar certas áreas, a região amazônica, que aí dependeria disso. Acho que o princípio é o mesmo, não é? As massas de ar que trazem também essa poeira, e essa questão, então, aqui do CO2. Sim, exatamente. É o que a gente chama de ventos alísios. São os ventos que saem das regiões subtropicais e vêm em direção ao Equador. Então, eles podem trazer essa fertilidade do deserto do Saara. Olha que interessante, né? Essa conexão do deserto do Saara com a floresta amazônica. Ambientes naturais tão distantes uns dos outros, com características tão diferentes. Um é um deserto, o outro é uma floresta, a maior floresta equatorial tropical do mundo, e que, de certa maneira, estão relacionados. E eu acho também, Juliano, que essa questão, por exemplo, ela nos ajuda a entender um pouco melhor a necessidade de uma COP 30, por exemplo. E começou hoje já. Está rolando hoje. E essa questão de medidas para conter o avanço de um aquecimento global ou problemas climáticos não podem ser, como tu percebe isso, tratados de forma isolada. Preciso de uma integração em escala global para pensar isso, porque a poluição, ela então circula pelo globo. Ela do não local fica ao global. Inclusive, nós sentimos um pouquinho de falta de mais questões que envolvem essa geopolítica ambiental, justamente pela realização da COP, né? A primeira COP na América do Sul, uma COP que está sendo realizada na Amazônia, que tem uma importância ecológica assim, gigantesca. As grandes potências mundiais olham para a Amazônia, algumas com olhos bons, outras nem tanto. Então, nós sentimos um pouquinho de falta também, né? Você considera que foi uma falha, de repente, da prova do Enem, não ter explorado tanto esse conteúdo tão importante, né? Tornado agora, né? No sul do Brasil, e essa conexão toda que a gente fala, 1,5 graus a mais, né? Na temperatura do planeta, parece pouco, mas tá tudo junto, né? A partir de agora, a gente vai ter que considerar tantas coisas mais, né? Com certeza, né? Os eventos extremos, eles tendem a se intensificar. Mais chuvas, mais seca. É difícil falar em erro, né? Por parte do INEP. São muitos os temas.
A gente entende que a geopolítica ambiental tem um peso muito grande na atualidade. E pela COP está acontecendo aqui no Brasil pela primeira vez, esperávamos um pouquinho mais desse tema presente na prova. Não acho que é erro. Poderia ter? Poderia. Mas erro exatamente não. Tá, Outras questões foram contempladas, né? O Brasil foi muito contemplado também. Olha, você que está assistindo a gente pode mandar perguntas, tá? Pode mandar seu comentário que a gente vai ler aqui no chat ao vivo. Você que está acompanhando a gente aqui pelo portal Tribuna Online, muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Já que a gente está falando de geografia, vamos falar de história? Pode ser, professor Bravinha? Vamos falar então, Adriana, não, isso que eu ia falar, professor Bravinha, a gente pula e já vai chegar lá em Sociologia e Filosofia. Vamos falar também da tão temida redação do tema, né? Vamos falar também de linguagens, né? Mas agora, Adriano Belo, professor de História, o que você achou da prova? E destaca pra gente, por favor, os principais conteúdos, né, que caíram. Boa tarde. Bom, quanto à prova de História, né, ciências humanas, né, a gente não isola a História, né, assim como a Geografia, assim como a Sociologia, né, dos últimos anos a História, ela está sempre integrada com a Sociologia, a Filosofia, e o que vem causando muita dificuldade nos alunos ao longo do tempo, que são disciplinas no próprio currículo de ensino médio, né, que são reduzidas, né, de certa forma. E o Enem ele exige bastante dessa interpretação sociológica, econômica, filosófica na história. Né, esse ano, né, fugiu um pouco deste parâmetro, eu vejo que fugiu um pouco porque caiu questões raízes, né, de história. Assim, no Brasil, Getúlio Vargas é uma questão que destaco aqui na prova amarela. Deixa eu dar uma olhada aqui no número dela. Na questão 74, que trabalha o contexto, né, do período populista do Brasil, né, o último período em que Getúlio Vargas governa, e aí teve um atentado na Rua Tonelheiros, né, enfim, a qual Getúlio Vargas é acusado desse atentado e, na sequência, aí está lá, ó, nesse contexto, a ação dos aliados de Vargas teve como consequência imediata. Né? Aí veio o quê? A letra A, né? Intensificação dos ataques do grupo udenista, a UDN. Poucos vão lembrar da UDN de Carlos Lacerda, jornalista, que fazia a crítica a Vargas no contexto, né, de abertura constituinte do Brasil pós Estado Novo. Então, vejo que Vargas é bastante cotado também todos os anos, mas esse aqui me lembrou uma questão tradicional de história, né, um pouco mais antiga do Enem. É uma questão que vale a pena, né, que eu vi que como diferente e é típica de história, né, sem muita interferência das outras disciplinas, o que não é ruim também ter a interferência da sociologia e tal, né, porque não tem como desvincular a história das questões, né, do conhecimento filosófico, né, das relações humanas e por aí vai. Né, sociais humanas. Outra questão também que eu vejo que é uma questão boa também de história é a 46 do Caderno Amarelo, que trabalha a questão do Mar Mediterrâneo. A chave de resposta fala da integração do Mediterrâneo. E envolve também a questão da geografia, né? O Mediterrâneo conectando a cidade de Veneza, né? Ela vai lá na Idade Média, todo mundo que trabalha história, né? Os alunos que são tem a aula de história, pensa lá na Idade Média, rural. Quando tu diz aí de questão raiz, quando a gente olha, por exemplo, as referências utilizadas, esse texto, Ferdinand Brodel, que é um clássico da história, o outro que é o Thomas Skidmore, que é um brasilianista famoso. Então, pegaram realmente o texto. E o vínculo da imagem. Adoro a imagem colorida. No nosso tempo não tinha isso. Nada isso, é uma dificuldade. Nada então, ali, ó, tá bonito, né? Bonito. A imagem, mercadores, orientais. Tempos, né? Então, aí ele vai lá onde? No século XV, aí vai até o século XVIII, Veneza, percorre a Idade Média. E aí o pensamento, né, dentro do quadro medieval é rural, é o senhor feudal, né? São os cavaleiros medievais, o cara o tempo todo preso à terra. Aí Veneza percorre a Idade Média, mesmo com a decadência de Roma, depois percorre a Idade Média, mantendo-se como uma cidade comercial, né? E graças ao Mediterrâneo e outra, estabelecendo relações com árabes.
Que dentro do quadro, né, aquela condição cosmopolita de Veneza, que é essa possibilidade da circulação de pessoas de diferentes nacionalidades, é meio complicado na época, mas de diferentes origens. E aí, realmente, o guri, ele precisava, o aluno atento, fazer justamente esse link, por exemplo, dessa região de Veneza com ali essa economia mundo-europeia do século XV. Reabertura do Mar Mediterrâneo. E não só isso, é o conhecimento, é o renascimento. Isso. E uma Europa extremamente cristã. Aí a grande contradição também, né, que aparece no Me chama a atenção a questão também do vocabulário, né? O termo cosmopolita, quem desconhece teve dificuldade para resolver essa questão. Não é um termo tão comum no cotidiano. É um dos pontos que te bate bastante. O domínio de um vocabulário mais culto, essa norma culta e esse vocabulário que lhe aparece nas questões. Essa questão, se a gente pegar, por exemplo, essa outra, a questão 48, ele vai tratar de um termo, e a resposta correta, na verdade, a letra D, o termo efemeridade. Eu fui buscar a minha filha na escola ontem, um aluno perguntando, professor, mas o que é efemeridade? Eu digo, tá, agora que tu vai perguntar isso, depois da prova, esse negócio, mas é o vocabulário, ele acaba justamente criando uma certa barreira e dificuldade para os guris na hora de responder as questões. Daí a importância da leitura sempre, né, gente? Ainda mais nos dias de hoje, né? A gente percebe que é importante. Com certeza. E essa questão, ela traz um texto, uma música do Paulinho da Viola, que é uma música incrível, na verdade, mas não é simples de ser interpretada. Para fazer a conexão com essa efemeridade. Na hora que cair a minha vez, a gente vai conversar sobre Deixa eu só responder um comentário que a gente já recebeu aqui da Edjane da Vitória. Ela perguntou pra gente se esse podcast, né, vai ficar gravado no YouTube, no portal. Vai sim, tá, Edjane? Depois você consegue assistir com calma. E todos os seus professores, né? Acredito que sejam seus professores, tá? Quer destacar mais uma? Eu acho interessante, porque também é nem recente, falando da questão dos povos originários, e esse Enem teve duas questões de povos, né, indígenas do Brasil, trabalhando uma questão, inclusive, da diversidade cultural e a relevância desses povos, que muitas pessoas acham que eles se isolam, né, não pode também vir para a cidade, ter os direitos iguais e tal. Então, a questão, ela trabalhou nesse ponto. Né, o fato dele estar transitando de uma região mais isolada para a cidade, ele não vai deixar essa identidade. Qual é a questão? Rapaz, eu procurei aqui, eu não achei não, mas eu achei outra aqui também de indígena aqui, ó, falando das práticas de canibalismo. Né, essa é boa também, muito boa, porque aí... Qual é o número para a gente encontrar? O número 88. Né, a questão da antropofagia, as questões culturais internas, né, e tal... na questão 88 da prova amarela. Né? Aí tá lá, ó. Entre esses preconceitos estava o canibalismo, prática que não era, porém, uma mentira. Nos textos de época trabalham essas práticas visto como selvageria, né? Os europeus vêm para cá com uma visão eurocêntrica e tal, e uma missão civilizada, né, em relação à educação, as práticas pedagógicas em relação a alguns grupos de indígenas. Aí tá lá, entre eles os tupis, por exemplo. Os guerreiros, olha lá, os guerreiros se sentiam honrados quando morriam em um banquete canibal. Para os europeus, no entanto, comer carne humana era abominável, pois nem mesmo os leões ingeriam seus semelhantes. Portanto, para os conquistadores, o canibalismo era sinônimo de barbarismo e incapacidade de se autogovernar. Então é aquela visão, né, europeia de espanto, mas dentro das práticas culturais, né, de alguns desses povos, era um empoderamento, porque quando os europeus chegavam aqui, nem todos viam com aquela visão da carta de Pero Vaz de Caminha, né, de uma nudez ingênua. Não, tem guerreiro aqui. Né? E essas práticas, elas são vitais para a manutenção dessa cultura. Tudo é o contexto, né, professor? E o conteúdo corre aqui. O conteúdo corre e aí aquele aluno fala, não tem história. Tem história, tem antropologia misturada. Essa questão, né? Então, por exemplo,
a interdisciplinaridade da prova de ciências humanas, ela é fantástica nesse ponto. Por exemplo, essa questão, ela pode ser resolvida a partir dos conhecimentos de história, mas também você vai encontrar aqui conhecimentos no campo da sociologia, em especial a questão da cultura e como que, então, o europeu ele enxerga as sociedades, então, os povos originários, sociedades, então, nativas, e então daí justamente esse olhar etnocêntrico, como chamamos na sociologia e na antropologia, e do lado de cá, essa prática ritualística do canibalismo, que normalmente chamamos de antropofagia, nos termos... em outros termos, na verdade, então mostra justamente essa diferença, formas de percepção de uma mesma prática cultural. Daí a necessidade que hoje a gente encontra e defende, que é a ideia da alteridade, de uma visão, então, de respeito às diferentes culturas, na verdade. Só um minutinho, Bravinho. O conceito de alteridade caiu também sobre uma questão étnico-racial, em alguma das questões, claro, né? Caiu sobre a invisibilidade no negro, né? E a sociedade, essa ausência de alteridade em relação à questão do negro na nossa sociedade. Então, teve também negritude no Enem. O Enem mantém esse tom crítico, então, tem que ter, né? acerca das questões sociais. Isso é fundamental. Você estava falando sobre os povos indígenas. Acho que tem 3 anos que o tema da redação esteve relacionado aos povos indígenas. Né? Se não tem 3 anos, é algo parecido. E a história, ela percorre. É isso. E você falou agora, Bravin, outra coisa interessante, que o conhecimento sobre a relação entre as disciplinas, o conhecimento não está fragmentado em caixas. Né? Não. O conhecimento humano, toda a nossa produção de conhecimento, ela está relacionada. As áreas se relacionam e se complementam. Mas a própria proposta, se a gente for olhar com cuidadinho, a proposta do Enem e essa reorganização da educação a partir da LDB de 96, ela busca justamente garantir isso. A criação dessas áreas de conhecimento, então procura justamente promover essa interdisciplinaridade, que a gente veio alcançando, não é? À medida dos anos das edições do Enem, tem se melhorado bastante esse aspecto. O grande problema é que muitas vezes a gente ainda assiste na sala de aula, muitas vezes um certo descompasso entre isso e aquilo. Uma educação, então, ainda fragmentada, e quando o aluno pega, então, essas questões que precisa justamente mobilizar esses vários conhecimentos, às vezes ele encontra uma dificuldade. Ele vem sendo formado num modelo de educação e quando pega isso, então a gente tem ainda que dar uma aproximada melhor nessas diferentes formas de se pretender. E na sua parte, professor Bravin, como que foi a prova? Ai, caramba, eu particularmente, e o seguinte, a parte que compete mais à filosofia, a gente assistiu o seguinte, uma situação que a gente vem percebendo, uma modificação de questões que exigiam basicamente a interpretação de texto para questões realmente que demandam um certo conhecimento dos alunos. Então, você tem uma série de questões que dependiam que o aluno tivesse justamente um substrato, tivesse uma base, um domínio conceitual para que ele pudesse, então, resolver as questões. Não era pura e simplesmente interpretação de texto. Então, isto, no que diz respeito às questões de sociologia, a gente viu muito essa pegada que ela é tradicional nesse sentido, essa questão dos direitos, direitos humanos, direitos de povos originários, e batendo justamente nessa tecla com relação a uma visão decolonial, questionar essas estruturas coloniais,
questões que valorizam os saberes, então, tradicionais, saberes originários, ou desses povos originários, e outras que passam justamente por essa luta com relação aos direitos e a obtenção desses direitos humanos, principalmente. Na prova de filosofia, ou nas questões, então, como eu disse, que compete à filosofia, a gente viu também uma outra mudança, que se num passado a gente tinha uma questão de filosofia antiga, dessa vez nós tivemos uma questão sobre o pensamento pré-socrático, envolvendo Heráclito de Éfeso e a forma dicotômica, dialética que ele enxerga o mundo, essa complementaridade da realidade. Tivemos uma questão sobre Platão. Quer destacar uma para a gente ver ali? Caramba, que aí a gente já vai acompanhando. Filosofia estava difícil, tá, Deixa Bravinho? eu pegar. Então, filosofia estava difícil. Estava difícil. Deixa eu só Porque puxar. é legal, né? A gente já vê a questão. Deixa eu puxar aqui. Cadê você, questão? Platão, você falou? Deixa eu puxar. Também. No comentário que eu fiz aqui, a Edjane, ela é mãe de aluna, por isso que ela perguntou pra gente, Edjane. Legal. Isso é legal, hein? Os Isso. pais acompanhando para depois passar para os alunos. Obrigada, viu, Edjane? Estamos aqui mesmo, nessa página. Ó, a questão 81, por exemplo, ela, apesar de justamente trazer como referência a Marilena Chauí, e é justamente uma sumidade no campo da filosofia, ela é uma professora brasileira com produção aos montes e está viva, e tem cursos na internet, caso vocês queiram fazer, depois eu cobro lá pelo Merchan, hein, Marilena? Mas, ó, a questão, ela trata de um textinho falando sobre a cidade justa, que tem por base, por sua vez, o livro A República do Platão, ou a Politeia, como é lá no grego. Então, o texto apresenta a estrutura de governo da cidade ideal pensada por Platão, o que postula uma indissociabilidade. Então, olha o termo, indissociabilidade. A palavra, então, se o guri ele não domina justamente a língua portuguesa, ele vai ter dificuldade. 87 lá, ó. Tá, desculpa. Depois a gente volta aqui do pré-socrático. Tá. Mas ali, então, é o seguinte, para o Platão, e aí, de uma certa forma, esses filósofos gregos, o Platão, o Aristóteles, eles entendem justamente que ética e política, a ação de governar, o exercício do poder, não podem se estar dissociadas. Então, e por isso mesmo que na visão do Platão, o governo de uma cidade justa deveria ser realizada pelos filósofos, o que ele chama de sofocracia, esse lance. Mas então, ali a resposta, a ética e o exercício do poder. Então, tá vendo? Eu precisava fazer justamente essa relação com a produção, o diálogo, a República do Platão, lembrar justamente dessa relação que ele entende como indissociável, inseparável da ética e o exercício da política, que a gente acaba ressentindo da necessidade hoje em dia, com tantos escândalos de corrupção por aí afora. Olha a importância do vocabulário, né? Indissociabilidade, efemeridade, você ainda vai discutir a questão. Porque a gente volta... Cosmopolita. Dicotomia do cosmos. Aparece aqui na 87, que aí trata realmente de uma outra questão. Não pode nem dar um Google na prova. Não tem como. Não tem como. A geração Vai dar ruim, de hoje, vai dar ruim. Dá um Google aí, impossível. Mas tá vendo? Ó, Vai bugar a inteligência artificial. A 87, ela também é dessa filosofia antiga. Aí volta lá as origens da filosofia, que trata justamente do pensamento de Heráclito de Éfeso.
a ideia justamente de que, texto 1, que é um fragmento da Leia, obra por favor, dele. para a gente Em acompanhar. conjunto, todo e não o todo, unido e separado, em consonância e em dissonância, de todos um, de um todos. Então, se o aluno, se o estudante que está fazendo a avaliação, ele não consegue remeter-se às ideias do Heráclito, por exemplo, vai levar na cabeça uma dificuldade para resolver isso. O texto 2, ele fala: Deus é dia, noite, inverno, verão, guerra e paz, saciedade e fome. Seriam os opostos? Isto. Então Heráclito de Éfeso, essa região justamente no litoral da atual Turquia, então muito provavelmente uma influência desse pensamento oriental, o que a gente chama de yin e yang, por exemplo, vai acabar presente por aqui. E está dizendo, então, que a harmonia ela se encontra justamente nesse encontro dos opostos. E aí uma visão dicotômica, mas ali, cadê essa distribuição dicotômica do cosmo? Letra D de dado. Letra D de dado. Que então você tem justamente uma divisão, mas que a harmonia ela se dá justamente nesse encontro. E normalmente a gente, quando fala de Heráclito, fala justamente, ou se tem rápido na cabeça, a ideia da transformação, que tudo está em constante mudança. Ele vai dizer justamente a frase famosa, a mesma pessoa não se banha duas vezes no mesmo rio, a água do mesmo rio não passa duas vezes embaixo da mesma ponte, tudo em constante mudança. Mas outro aspecto do pensamento heraclitiano é justamente desses opostos que se complementam, gerando a harmonia. Então, e aí você também tem, na verdade, uma outra questão que está logo ali no começo da avaliação. Cadê a questão do David Hume? Tem 51. A questão 51. Isto. Que, nesse caso, por exemplo, é uma terceira questão que envolve também filosofia antiga, apesar do texto ser, na verdade, de um filósofo moderno, do empirismo moderno. O David Hume, ele, na verdade, remete à filosofia antiga. O texto, então, diz assim: a credulidade dos ouvintes aumenta o descaramento do narrador, e o descaramento deste conquista-lhe a credulidade. Está vendo? Outras palavras, credulidade. Então, uma situação. A eloquência, a capacidade de falar, quando levada a seu patamar mais alto, deixa pouco lugar à razão ou à reflexão. Mas, dirigindo-se inteiramente à imaginação e aos afetos, cativa os ouvintes condescendentes e subjuga-lhes o entendimento. David Hume, uma investigação sobre o entendimento humano. Então, o texto está falando justamente da capacidade de fala, de convencimento de uma pessoa, de, então, mobilizar os afetos, as emoções, a imaginação de alguém, e que isso faz com que ela seja, então, passível de uma credulidade, de ser crível, de ser acreditada. Então, ele está dizendo isso. Aí a questão remete para o seguinte: no contexto do século XVIII, o autor propõe uma reflexão radical acerca da arte da eloquência.
restringindo-se ao... Então, ele está dizendo que essa capacidade de eloquência gera justamente uma possibilidade de persuasão. E aí nos leva justamente lá ao mundo antigo, que é a crítica do Platão em relação aos sofistas, que eram então pensadores que ensinavam essa arte da retórica, essa arte do convencimento pelo discurso. Então, não é justamente uma questão fácil, porque aqui, além justamente de, então, entender justamente o texto do Rumi, eu preciso justamente linkar isso com conteúdos da antiguidade. Lá no sofista, lá atrás ainda, né? Dessa transição. É um texto que tem 3 linhas apenas nesse fragmento, mas repleto de chaves para serem decodificadas. Para poder pensar as respostas. Século XVIII, né? Então, se a gente falar então do nível de dificuldade da prova, dá para colocar num patamar assim esse ano? Essa prova de filosofia ela estava mais puxada. Tá. Isso com certeza. Ela estava justamente mais puxada que relações a anos anteriores. Eu senti falta de filosofia medieval, mas ela pegou ali filosofia antiga. Então, 3 ou 4 questões. Tem mais uma do Aristóteles que pode ser colocada no cruzamento com história das formas de governo. Mas pegamos então aqui, mesmo com referência à Idade Moderna, que ela vai também aparecer em outras situações, mas temos questões sobre ética do capitalismo e aí a conduta do sujeito, do empresário ou de um profissional, que então uma questão ética, o desempenho disso como vendo-se como uma questão ética. E 55, muitas questões, 55 da Adam Smith. Faz muito tempo que não cai esse teórico em vestibulares, né? Ele caiu logo no Enem. Vamos ver aqui, não é? Questão 55. Questão 55. Aqui... só um minutinho. Outro ponto que eu destaco também nesse ano da prova de Ciências Humanas, que ela começa lá no Socrático, vai na Antiguidade, e vai lá no carro elétrico, na geografia. Então, ela percorre todos os períodos da história. São questões ali, não caiu a filosofia medieval, mas caiu a história medieval. Chega até o que tem de mais moderno hoje, que é a produção de veículos elétricos, né? Os eletroveículos. Estuda não para ver. O aluno que presenciou desde o início do ano nossas aulas, ele foi bem, pode ter certeza. Temas atuais. Lá atrás até hoje. Porque não faz realmente sentido você ter justamente o ensino médio, 3 anos, e aí os conteúdos que são ministrados nesses 3 anos, para você, então, simplesmente jogar questões do último ano, da 3ª série que ele passou. Realmente não faz sentido. Então, essa distribuição, como o Adriano disse, mesmo que eu senti falta de uma questão de filosofia medieval, patrística, escolástica, mas essa situação da Idade Média, do peso da religião, que foi também outro tema que caiu nessa avaliação, vários aqui, textos religiosos. 58 da dança, que faz um contraponto com os cristãos. Dança gospel, né? Em contrapartida com as práticas medievais, isso eu achei um barato. Isto, porque você vai ter... Que loucura! Depois a gente pode analisar. Vamos ler, vai logo, Léo. Solta a voz aí. Cadê a questão? É 58. Vai. Diz assim, texto 1. A partir do século IV, os imperadores ditos cristãos, o teatro e a dança foram condenados. O batismo era recusado aos que atuavam no circo ou na pantomima. O que era pantomima, Pantomima é o teatro, justamente, de comédia. Então, essa própria ideia do riso, dessa alegria constante. A gente vai verificar... Deixa eu só terminar aqui. Em 98, no Concílio de Cartago, os que iam ao teatro nos dias santos foram excomungados. Então, você tem justamente essa... Carnaval? Calma, vai devagar. Quarta-feira de cinzas acaba. Essa é a ideia. Eu estou contextualizando. O que está rolando ali é a vulgarização do clássico, né?
Nossa, gostei! Mas porque é o seguinte, essa ascensão do cristianismo a partir do século IV, a transformação dele na religião oficial do Império Romano, uma das formas justamente vai ser a endemonização de todas as práticas pagãs. Então, o teatro, por exemplo, quer seja a tragédia ou mesmo a comédia, tem sua origem lá na Grécia Antiga. Da mesma forma que esse lance da alegria, então dizia-se justamente a necessidade da consternação. Então, essa ideia justamente da proibição dessas práticas. Essa é uma situação. O texto 2 diz assim: a dança no ato litúrgico cumpre tanto um papel de adoração quanto mercadológico. Não à toa há aceitação, expansão e investimento nessa prática percebida massivamente pela ampla divulgação, principalmente nas redes sociais. A expansão e ampliação por via de festivais, aulas, cursos, palestras, etc., consolida a criação de um mercado específico para esse público. Então, eu posso, por exemplo, pegar aqui, associar isso muito facilmente a essa comercialização, então, da própria fé ou de certas práticas presentes, então. Aí, a percepção sobre a dança e a cultura corporal apresenta aspectos relacionados respectivamente. E aí nós temos o seguinte: o primeiro texto nos remete justamente a uma visão dogmática da igreja com relação justamente a esse papel do cristão. E o segundo, justamente, a adesão justamente de fiéis à medida justamente que existe uma certa adaptação do ritual religioso aos seus interesses, às suas vontades. Por exemplo, hoje, esse papel do sincretismo religioso e essa chamada modernização de vários cultos, então, acaba justamente reavivando um fenômeno religioso na década de 90 para cá. Então, você tem justamente essas adaptações. Então, você olha justamente várias igrejas, que seja católica ou outras igrejas evangélicas, esse dinamismo no culto, essas músicas animadas, as dancinhas colocadas, como forma, então, de atrair os fiéis, em especial esses mais jovens, dando justamente essa adequada no próprio ritual religioso a essas novas demandas. Então, 58 é letra E. Letra E. Perfeito. Não é à toa, por exemplo, só para puxar essa situação, caso vocês não saibam, por exemplo, na Argentina existe uma igreja do Maradona. Então, onde ele é colocado justamente como merecedor de culto. Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a igreja do Jedi. E então, adequado justamente ali a Star Wars, os adoradores de Star Wars. E existe outras situações que começaram como brincadeira, como zoeira, mas se tornaram rituais bastante sérios. Por exemplo, a igreja do monstro do espaguete voador nos Estados Unidos. Na moral, tem Mas esse o próprio troço. texto da questão trabalha como uma questão também mercadológica, né? Então, uma adesão a isso. A adesão é Objetividade, justamente né? isso. O fenômeno religioso que vinha justamente mostrando o sinal de decadência, ou decaimento, com esse processo de racionalização, acesso à educação, ressurge à medida que a gente, então, assiste isso. Concomitante a isso, por exemplo, a presença muito grande de pastores, missionários e situações na televisão. Então, comprando horários, canais inteiros para divulgar justamente essa fé. Nós tínhamos falado também da questão 55, que ela também era uma questão difícil. Apesar justamente dali, a gente tem também no texto algumas chaves que a gente poderia utilizar. Adam Smith
a questão 55, Adam Smith via o açougueiro e o padeiro não só como indivíduos buscando seus interesses financeiros, mas como pessoas moralmente motivadas dentro de uma sociedade. A base da moral era a empatia e o julgamento, instaurando uma distinção entre o que queremos fazer e o que sentimos que devemos fazer. Quando ele taca ali a base moral, então está se referindo justamente a uma concepção ética. Então, essa ideia do açougueiro ou padeiro, eles, na verdade, entendem, então, segundo o texto, que o exercício de sua função da melhor forma possível, visando, então, acumular riqueza, não é só uma questão individual, mas também era uma responsabilidade ética. E aí a resposta, a letra D, por exemplo, era a percepção de uma responsabilidade ética. Apesar do texto aqui do senhor Collier, mas a gente vai também ver algo parecido quando a gente vê a ideia da ética protestante, o espírito do capitalismo do Max Weber, que ele fala justamente da constituição de uma conduta adaptada justamente a essa lógica capitalista. Perfeito. Legal? Gente, a gente ainda vai falar com as duas professoras, vamos falar da redação, com a professora Emanuele Duarte e Linguagens e Ana Lima, que estão aqui conosco. Vamos colocá-las na roda, então, para participar? Vamos lá? Quem que a gente pode trocar aqui? Quem que quer trocar com ela? Então, vamos dar espaço, Adriano. Eu e você. Eu fico? Tá bom. Fica, show. Pode fazer suas ponderações enquanto elas entram aqui. Eu gostaria de comentar, então, sobre a questão da agropecuária, que é um tema muito forte no Enem, no que envolve a geografia. O Brasil é uma potência agropecuária, está entre os maiores produtores de vários gêneros, e a prova desse ano trouxe algo interessante, que é uma espécie de contradição, mostrando um lado positivo do desenvolvimento da agropecuária, do capital na agropecuária, e um outro lado, uma outra questão mostrando um aspecto negativo, né? Uma consequência dessa entrada massiva de tecnologia na agropecuária. São as questões 73 e 90. É o mesmo tema, agropecuária moderna, porém com objetivos diferentes. Na questão 73, a gente tem esse gráfico que mostra a posição do Brasil em relação à produção de vários gêneros, né? Açúcar, café, suco, soja, carne, frango, bovina, milho, carne suína. O Brasil muito bem posicionado. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aí pergunta, que condição que favoreceu a essa posição do Brasil no cenário mundial? Que é a ampliação da entrada do capital agroindustrial no campo, a letra B. Ou seja, uma coisa interessante, não é? A modernização da agropecuária leva o Brasil a essa condição de protagonista no cenário global. Os empréstimos também que favoreceram, exatamente. Né? A Revolução Verde, a entrada de tecnologia no campo. Só que a questão 90, a última questão da prova amarela no caso, vai trazer um lado ruim dessa entrada de tecnologia no campo, que é o intenso uso de inseticidas na produção agrícola. Porque o inseticida, ele vai matar os insetos, mas também os insetos bons, para polinização, como as abelhas. Tá? E aí a pergunta nos espaços agrícolas, a mudança técnica descrita, que é o uso de inseticida, provocou o quê? Provocou a diversidade de polinizadores naturais. Tá? Então a gente tem a diminuição dos polinizadores naturais, como as abelhas, que polinizam não somente os ambientes naturais, mas também as plantações. Então achei bem interessante, né? Trazer a agropecuária, tema forte no Enem, sempre presente. Importantíssimo para o Brasil, né? Com certeza. Geração do PIB, mas trazendo dois lados dessa agropecuária. Então, acho que é um ponto legal para ser destacado. Bacana. Boa tarde, professora. Sejam bem-vindas ao podcast. Boa tarde.
Temos aqui Iana Lima, professora de linguagens, Olá, né? E Emanuele Duarte, que vai falar da redação. Exatamente. Inclusive, muito obrigada aí pelo espaço de discussão que a tribuna cedeu a nós. É um prazer, eu espero que ajude, né, os alunos, os pais também que ficam na dúvida, né, como é que foi essa prova. A gente está aqui com esses profissionais do Madan para ajudar a entender como é que foi a prova. Vamos falar então logo dessa redação, gente. A redação é sempre muito temida, né? Como eu vou desenvolver o texto? Qual o tema vai cair? Esse ano o tema foi Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. E aí, professora, você gostou do tema? Eu adorei o tema, era um tema muito esperado por nós. Foi um tema inédito, assim, em uma edição oficial do Enem. Digo isso porque no ano de 2009 a gente teve uma prova vazada e ela teve que ser substituída. E o tema que seria de 2009 seria valorização do idoso. Uhum. E aí a gente estava esperando cair idoso novamente no Enem e chegou agora em 2025. Então, era um tema muito esperado por nós, que sempre fala, por exemplo, de uma questão atual do país. Destaco, inclusive, a interdisciplinaridade, porque a questão demográfica brasileira é da área de geografia humana, não é? Geografia da população, se eu não me engano. Então, tem essa volta aí em outras disciplinas e uma problematização, né, frente a isso. Então, a gente tem um tema atual específico de uma minoria social, que são os idosos, isso é muito importante. Só que a gente teve uma mudança com relação às 3 últimas edições do Enem, né, de redação, que eles não colocaram o termo desafios para... E aí a questão temática aí principal do texto, que no caso ele utilizou a palavra perspectivas. E aí Isso foi bom para o aluno, então? Foi bom para o aluno, para ele perceber que o tema de redação não necessariamente é algo engessado, que sempre vai cair a mesma coisa, mas deixou alguns, de maneira geral, acompanhando as redes sociais, inseguros, né, com relação ao que dizer com relação àquele texto, como seguir o plano estratégico de argumentação. Entretanto, a gente tem, sim, uma possibilidade de problematização desse tema. Então, o aluno podia explorar a visão dele de como é envelhecer no Brasil. E essa visão é positiva, essa visão é negativa. Os textos motivadores levavam a uma questão negativa, estereotipada do idoso, etc. Então, ele, sim, podia explorar a problematização do tema dentro da estratégia argumentativa dele do texto para acalmar aí o coração dos alunos. Tá certo. Posso... Claro. É interessante, né, que dentro da geografia, a demografia, a geografia da população é uma das coisas mais estudadas. E esse tema que a redação contemplou mostra as mudanças na sociedade brasileira, né? O Brasil é um país que está envelhecendo, continuará envelhecendo nas próximas décadas. Nós vamos ter mais ou menos 1/4 da população brasileira nos próximos anos, que vai ser uma população acima de 60 anos. Então, isso mostra as mudanças positivas na saúde pública no nosso país. Obrigada. E a redução da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida. Então, acho que é um tema muito, muito interessante, porque trata dessa mudança tão intensa que a gente vem vivendo nas últimas décadas do século XX para cá. Inclusive, eu vi que daqui no Espírito Santo foram 85 mil capixabas que fizeram essa primeira prova no Enem. E no Brasil, de uma maneira geral, o número de pessoas acima de 60 que fizeram a prova também aumentou. Então, a gente fala muito também para jovens que estão fazendo o Enem pela primeira ou segunda vez, mas tem uma população também idosa que está também de olho no Enem para mudar de carreira, para estudar, né? Será que essas pessoas foram melhor na prova do que talvez um jovem que não tenha muita proximidade com o idoso para desenvolver o tema? Ele tem conhecimento de causa, né? Então, ele tem um lugar ali no tema da redação do Enem. E se ele
estava atento à estrutura da redação do Enem, que é uma estrutura bem fixa, uma estrutura bem trabalhada aí, até porque são muitos alunos fazendo a prova, então os critérios de correção eles têm que ser muito bem definidos. Ele com certeza teve uma parte de experiência ali para colocar no texto, que é a perspectiva dele de como é envelhecer na população. Então, acredito que o conhecimento de mundo, ele ajuda bastante aí no texto. A gente tem, como o Juliano falou, né, uma população idosa que está aumentando no Brasil. E a gente tem que ter políticas públicas que acompanhem também esse envelhecimento da população. O aluno poderia abordar a clássica negligência governamental, né, dentro do texto, que nós temos uma população que está envelhecendo, mas que tem políticas públicas que não acompanham, né? Como, por exemplo, a questão da saúde. A gente vê esforços do governo, né, para poder mudar essa imagem do idoso como alguém inválido, né? Como a gente viu o pictograma aqui do texto 2, onde foi mudada a figura do idoso. Ali, ó. Né? Isso! Ali, ó. Ao contrário ao pictograma com a bengala para idosos, né? Porque a visão que a gente tem dos idosos hoje em dia é diferente de antigamente. A postura. Isso, a gente até trouxe uma matéria dentro do Tribuna Notícias, segunda edição, que teve uma campanha agora no mês passado, até de uma rede de supermercados, querendo trocar a plaquinha. Exatamente. E falou, por que a gente tem que tratar o idoso, né, com a bengalinha? E a gente fala até das atividades físicas, né, que eles estão muito mais dispostos, né, os 60 é o novo 40, talvez. A concepção de idoso mudou bastante nos últimos anos. Inclusive, hoje nós temos muitos idosos que são mantenedores dos seus lares, né, que acabam sustentando economicamente seus filhos, seus netos, o que expõe também uma desigualdade, né, muito intensa que existe no Brasil. Enquanto outros idosos podem aproveitar esse momento da vida, às vezes de menos trabalho ou até de trabalho algum, outros precisam continuar trabalhando em profissões muito desgastantes para manter os seus lares, né, as suas famílias. Uma outra questão, inclusive, apontada no texto 6, que é quem tem direito de viver mais, ele não fala só sobre essa questão da desigualdade que o Juliano abordou, mas fala da questão racial também, né? O envelhecimento leva a maioria das pessoas a um declínio funcional. Mas se você chega aos 75 anos sendo acumulado desigualdades, principalmente pelo racismo, é muito difícil sobreviver com qualidade de vida. Então, a gente tem uma perspectiva de um idoso que hoje está sadio. Mas quem é esse idoso hoje que está sadio e tendo qualidade de vida? Né? Então, eu acho que todos os problemas do Brasil perpassam por uma questão racial por causa de um contexto histórico muito injusto que a gente teve por muitos séculos, né? Então, também era uma questão de desigualdade social que a gente poderia tratar na redação. A gente poderia tratar, então, desse contexto histórico que faz com que hoje haja uma desigualdade racial entre a qualidade de vida dos idosos. A gente pode observar que, apesar do esforço do governo em mudar alguns estereótipos aí relacionados à população de 60 anos, mas ainda faltam algumas políticas públicas afirmativas para essa população que está envelhecendo e crescendo cada vez mais. O aluno poderia falar também de uma estereotipação vindo dos veículos digitais, de o que é ser idoso, por exemplo, nas novelas, nas séries, nos livros. O que os alunos gostam muito de dialogar é um repertório social mais lúdico dentro da redação dele. Muitos, inclusive, citaram o filme Up, Altas Aventuras, né? Sim. Aquela imagem do idoso solitário, triste. Então, repensar todos esses papéis e todos esses estereótipos puderam fazer parte da redação também. Achei um tema muito interessante. Perfeito. Dá até para fazer um link com a questão da reforma da Previdência. Né? Porque hoje nós temos muito mais pessoas idosas trabalhando de maneira ativa e não conseguiram se aposentar ainda por conta dessas mudanças do que no passado. Era comum a gente presenciar pessoas de 50 e poucos anos aposentadas, de maneira geral, no século XX. Hoje em dia, isso é difícil. A gente tem que ficar firme até os 62. E olha lá. Faltam quantos anos, Senhor? É isso aí. E você, os 65. Sobra para todo mundo. Professor tem salubridade. Eu tenho menos, tá? Tem aposentadoria especial. A gente merece. Verdade, vocês são uma categoria superior, gente. Só na aposentadoria, né?
Então vamos falar agora de linguagens com a professora Iana Lima. Como que foi a prova? Você achou difícil, fácil? Quer destacar alguma questão? Olha, em termos de nível de dificuldade, dá para dizer que ela mantém ali o mesmo nível dos outros anos. Só que a prova esse ano ela veio com algumas surpresas em termos de questão. Vou chegar lá. Vamos antes. Em termos de temática, o Enem satisfez as expectativas, porque, e isso ficou muito claro pelo comentário dos professores sobre a prova de humanidades, né? É uma prova que se atenta muito ao social e a problematizações. Então, a gente teve aqui a questão de racismo, a gente teve a questão de povos originários, a gente teve questão sobre preservar o patrimônio linguístico dos indígenas, sobre a importância da tradição para os indígenas, sobre a arte como uma ferramenta de representação de populações marginalizadas. A gente teve questão da demanda, né, da cobrança estética em relação às mulheres, ou então da saúde mental no esporte, enfim, né? Foi um leque bem grande, mas todos ligados a essa questão de problematizar algum aspecto do social. A gente teve questão também de diversidade linguística, variedade linguística. A gente teve 2 questões em específico, que eu consigo me lembrar aqui, que foram muito claramente sobre isso. A gente teve questão de funções da linguagem, enfim, tudo que foi esperado que haveria na prova do Enem. Porém, a gente tem 2 modelos de questão que vêm de maneira um pouco atípica em relação aos anos anteriores. Uma que foi a questão que abriu a prova amarela, né, que foi a primeira questão de linguagens, que talvez tenha causado até algum susto nos alunos, porque foi um texto muito extenso. Vamos botar um número, professora? Sim, é a primeira questão mesmo da prova amarela. Tá. 6. Que é a questão número 6, no caso, né, que é de Tá. linguagens. Porque vocês vão ver, aí é a de inglês... Número 6. 6, é a próxima página. Nossa, acho que eu achei. Ah, tá aqui. É a próxima página. Caramba, isso tudo? Pois é. Esse texto aí de 45 Tem linhas. 5 linhas. Não, o aluno que pegou a prova amarela, ele Olha tremeu lá. na base ali, né? Porque ele falou, meu Deus, se todo o resto da prova for assim, o que eu vou fazer? Queimou o cérebro. Redação, ele pensou. Tem a redação, tem um monte de coisa. Pois é. A questão número 6, que para outras provas foi mais pro meio, né? O que acontece? Ela trouxe um modelo de questão que não é tão típico assim do Enem. Existe em outros vestibulares, existe inclusive em concurso público, assim, de modo geral, né, em prova, mas não é tanto do Enem, que é trazer um texto tão extenso para servir de base para tantas questões. Um texto serviu de base para 5 questões. E isso dá um desespero no aluno, por quê? Ele não teve muito como não ler o texto inteiro. Porque para cada questão que ele ia olhando, ele ia ter que ir para alguma parte, ele acabou tendo que ler o texto inteiro com o mesmo nível de atenção, né? Porque em estratégia de prova, a gente fala assim, texto longo, você dá uma olhada no enunciado para saber para onde você vai. Aqui você tinha 5 enunciados, você não teve muito para onde fugir. Porém, não foi um nível de complexidade tão alto. A gente teve teve um texto extenso, 5 questões, mas não eram questões tão difíceis, né? Se o aluno está antenado a essa questão estratégica de como se fazer uma prova do Enem e ele sabia ficar atento a palavras-chave do enunciado, analisar muito bem as alternativas, ele conseguia lidar com essa questão muito tranquilamente. O lance era ansiedade, né? Eu só me preocupei. O controle emocional. Eu me preocupei com o impacto psicológico que isso teve, assim, emocional, né? Porque o aluno, imagina, se isso delineia o seu horizonte de expectativas para a prova, pronto. Você fala isso, né? Acabou, você não vou ter conta. Porque o problema do Enem é muito mais por ser uma prova longa e cansativa do que por ser difícil em específico. Tem uma hora que você erra a questão por cansaço, né? Não é por falta de domínio, de nada. Então, isso aí pode ter pegado algumas pessoas de surpresa. E a gente não estava vendo esse estilo de questão assim nos últimos anos, que foi Então quando a prova se nem consolidou. simulado, por exemplo? Exato, não. Aham. Isso não aparecia Então nem foi simulado. uma surpresa assim. geral, tá, gente? Foi. Geral para todo Foi. mundo. Foi. Isso é mais comum nos vestibulares das universidades paulistas. Aham. Na Que são prova dos conhecidos- institutos federais também, Também. né? Sim. Aham. Concursos públicos de modo geral, né? O Enem em si não era de fazer isso, ele... Então vamos ficar atentos. Sim, porque assim, né, como... Aí ano que vem muda de novo. Aí ano que vem já era. O Enem desse ano provou que a gente não pode muito ficar tentando prever, porque eles surpreendem, né? Porque, além dessa questão, teve uma outra, deixa eu ver, e pior que aqui... na prova amarela, ela tá lá no final, acho que é a questão 43, deixa eu ver se eu acho Essa aqui é a no... prova amarela, né? Que vocês É, deram a como prova amarela, eu só essa tenho que mesmo. lembrar onde ela tá, que é a questão de coesão. Aqui.
Essa mesmo, ó, questão 43. Ah, 3. Isso, muito obrigada. Aqui. Certo. Porque esse tipo modelo de questão é muito comum em outras provas que são mais conteudistas, ou português de concurso, é isso aí, né? Que é quando a gente tem um texto, e aí o que a gente tem que analisar aí é de que maneira a organização coesiva está acontecendo. Então, o que a gente tinha ali é, por exemplo, eles indicam os termos e as linhas correspondentes, e você analisa como é que tá acontecendo essa teia de referentes dentro do texto, né? A oração que passou de raspão se refere ao meteoro que cruzou o céu da Sibéria. Era realmente só uma questão de você analisar dentro do texto e ir olhando o que estava certo e o que estava errado. E essa foi uma questão também que não foi um nível de complexidade alto, ela não foi uma questão difícil, mas ela traz a gramática, as relações coesivas ali, né? De uma maneira mais objetiva, que é a típica do Enem, porque normalmente a gente teria uma contextualização maior, não seria tão direto ao ponto desse jeito. Isso também pode ter pegado o aluno ali um pouco de assalto, mas não foi um nível de complexidade alto, né? Se você entende ali o que é o pronome, enfim, você consegue realizar essa questão sem dificuldades. Então, o que eu tenho para comentar sobre a prova, de modo geral, é que ela mantém o esperado em termos de tema e de nível de dificuldade, mas ela traz essas inovações que não me surpreendem muito pessoalmente falando, porque com essa pequena mudança, esse recrudescimento até, né, de certas exigências da redação, eu imaginei que a prova pudesse se afetar de alguma maneira por isso, ter um nível de conteudismo um pouquinho maior. A gente encontra um pouquinho mais, mas no geral ainda é uma prova que é essencialmente interpretativa. Então, a sua capacidade de analisar os textos verbais, não verbais, prestar muita atenção ao comando da questão e analisar muito bem as alternativas. Inclusive, vocês têm fãs assistindo vocês aqui. Eu já estava nos comentários. Matheus Reis Milagres falou, equipe fera demais, comentários excelentes, parabenizando os profissionais. E Fabiano Duarte Valente falou, parabéns pela discussão, a professora Manu é top. É o meu irmão, gente. Tá valendo. Olha, vou mandar mensagem pra minha galera também. Isso. Manda no no grupo da família. Pode mandar que tá valendo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, de uma questão dos dias atuais, que a gente vê que muitos jovens, às vezes, se distanciam da leitura mesmo, né? Como é que você vê essa questão hoje em dia, que parece que está tudo um pouco mais raso, né? Um pouco mais vazio? É um desafio? Pois é, com certeza. Mesmo porque esse distanciar-se da leitura vai implicar também uma dificuldade acima do que poderia ser esperado para lidar com uma prova dessa extensão, né? Às vezes não é nem tanto sobre a capacidade interpretativa em si, porque existem pessoas, acredite se quiser, que mesmo não lendo muito, elas têm uma coisa ótima, é delas ali, né? Elas conseguem interpretar muito bem. Só que o problema é a resiliência mesmo de estar ali, porque chega uma hora que o aluno, principalmente quando aí você parou para fazer redação, ainda que tenha sido só o rascunho, mas enfim, né? Quando a gente vai pensando numa prova desse calibre, as últimas questões que você faz, elas inevitavelmente acabam pagando o preço ali do cansaço. É normal. O muito aluno normal. vai ficar se Por isso a crucificando. importância de muitos simulados no decorrer do ano. Sim. Simulados completos. Né, para você desenvolver a sua redação. estratégia de prova, né? Que é em que momento eu termino a minha redação, como é que eu me organizo primeiro linguagens, primeiro humanidades. Isso passa por um processo ali subjetivo, de qual você tem mais afinidade, como que funciona, mas é uma prova que ela é muito cansativa, né? E o ideal é que ao longo do ano o aluno já tenha percebido de que maneira aquilo funciona melhor para ele, para fazer a contenção de danos ali, porque acabado no final da prova todos os alunos ficam, com certeza. É preciso treinar o cansaço, né? O desgaste emocional, o desgaste mental. Exatamente, ainda mais grande. com os alunos que... Os jovens, de modo geral, eles estão mais acostumados com textos mais curtos, né? E uma entrega de dopamina muito rápida com as nas redes sociais. Né? Com o consumo de leitura via redes sociais, que é tudo muito rápido. Muito rápido, muito simples e entrega aquilo que eles querem, né? Por causa do algoritmo. Quando a gente se depara com uma prova aí de 90 questões, com uma carga muito extensa de textos, o aluno que não está preparado para enfrentar isso, ele pode ter muita dificuldade de concentração.
Entendi. Ó, Sim. tem mais gente chegando aqui na nossa live. Bruna Viegas. E Ana fala tão bem. É minha melhor amiga. Muito bem. Não fala que você não conhece. É verdade. Poxa, muito obrigada, Bruna, pelo apoio. Uma fã. Agora sim, o gabarito oficial do Enem vai sair nessa quinta-feira, né? O que também é uma novidade, Sim. pelo que a gente viu, porque geralmente eles entregam só depois da segunda prova, porque tem uma outra prova no domingo que vem, é a segunda prova. Qual a orientação que vocês dão para os alunos? Olha o gabarito, não olha o gabarito? A orientação é não olhar o gabarito. Passou o dia 1, vamos trabalhar agora para o dia 2, matemática e ciência da natureza. Porque ao olhar o gabarito, você pode achar que não foi tão bem. E talvez você foi, porque não é exatamente o total de questões que você acertou que vai te levar a ter uma nota maior ou menor. O Enem tem um cálculo diferente, né, o que a gente chama de TRI, uma coisa meio complexa. Né? Então, não é exatamente o total. Então, é melhor não olhar o resultado, o gabarito por agora. Faz a prova 2, vamos trabalhar essa semana matemática, biologia, química e física, fazer uma revisão legal, bem orientada, e domingo que vem finalizar essa etapa. E aí sim, depois descansa 2, 3 dias, aí vai olhar o gabarito, né? Porque Continua já passou, firme, calma. continua firme. Exatamente. Então não é legal olhar o gabarito por agora. É o que a gente recomenda, não é? Claro que alguns vão olhar, outros não. É que Mas a gente se puderem sabe que seguir é nossas difícil, né, dicas. se manter meio longe de gente, amigos comentando, e aí você esbarra numa coisa do TikTok. É meio difícil se manter longe. Mas a gente recomenda que o aluno realmente ele não... Porque é isso, quem talvez não tiver acertado o número que gostaria de questões pode se desanimar, sendo que tem o cálculo do TRI para considerar. Então, assim, você esperou até hoje para fazer o Enem, espera acabar tudo, depois você se preocupa com isso, né? Pode ter alguma questão que anulada, enfim. Então é melhor esperar. Se Perfeito. conseguir, né? E pegar firme agora nas questões da próxima prova. Sim, ainda há tempo para fazer uma última revisão, reforçar algum conteúdo específico. A matemática tem um peso muito grande no dia 2, assim como a língua portuguesa tem no dia 1. Mas dá tempo. Perfeito. Alguma consideração mais que é importante falar da prova? Para os alunos, um recado? Eu quero desejar uma boa semana aí de finalização dos estudos. Nós confiamos muito em vocês e sei que vocês confiam na gente também, que guiamos aí os estudos de vocês ao longo desse ano e que vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Gente, ouvir isso do professor, do mentor, do mestre, isso é muito importante, a confiança, né, que vocês passam. É muito importante mesmo, né? O aluno que se espelha, se acalenta muitas vezes, Com certeza. né? Muitas vezes são jovens que ainda estão entendendo, né? Um pouco da vida e tem essa tranquilidade. Eu acho que é um recado importante, né? Eu gostaria de fazer das palavras da Manu as minhas. Inclusive, recebi alguns feedbacks hoje. Professora, eu lembrei de você, porque o que eu martelei o ano inteiro para os meus alunos presta atenção no enunciado, E aí, hoje, alguns alunos falaram assim, nossa, olha, eu me safei de errar algumas questões, porque eu olhei muito bem o enunciado, lembrei de você fazendo questão. E isso é muito satisfatório para a gente também, né? Perceber que eles podem achar que é meio chato, eles estão cansados lá quando vai chegando perto da prova, mas que lá no momento eles conseguem evocar a nossa presença ali em espírito. E isso pode ser de ajuda. Então, eu também desejo uma excelente prova do próximo final de semana para os alunos, em especial para a galera que é das humanidades, que talvez esteja aí, né, meio baqueada, porque eu imagino na minha época, gente. Como foi a galera das exatas ontem. E sobreviveu aí esse final de semana, o pessoal das exatas semana que vem se esbalda, e a galera das humanidades dá conta também, né? A gente trabalha o ano inteiro para isso, a gente faz um monte de questão, ensina um monte de estratégia, justamente para que essa prova que adquiriu essa dimensão tão grande, né, por ser o passaporte para tantas universidades, não seja um processo traumático e, enfim, né, para que isso possa ser possível, os alunos serem amigos da prova, não serem inimigos dela. Então, eu também desejo uma excelente prova e, desde já, né, um excelente TRI para todo mundo ali. A correção do gabarito ser tranquila, a média ser tranquila também, porque, quando eu deixo os meninos lá, né, para fazer prova, eu volto para cá, parece que são meus filhos que estão indo fazer prova. Eu fico tensa, assim, com eles,
querendo que todo mundo vá bem, porque a gente acompanha de perto e eles se esforçam muito. Claro. Muito, muito. Olha, tem mais gente chegando aqui. Se a gente pudesse, a gente ficar com a live até amanhã Opa. aqui, ó. Sérgio Gomes, também estamos ligados aqui na galera do Madam, durante o intervalo do plantão de redação. Natália Duarte, Manu, a professora mais top, parabéns. Quem Muito da legal. família é essa? É minha prima. Olha, gente, e essa live vai ficar gravada, tá? Se vocês perderam o começo, quiser indicar para alguém, assiste aqui no Portal Tribuna Online, compartilhe o link depois também. São comentários, assim, de profissionais do time do Madam. Eu pode corrigir, que a gente está fazendo aqui no Tribuna Online, diretamente dos estúdios do Tribuna Online. Vai ficar aí para vocês também analisarem. Às vezes os pais também que olham, né? Às vezes não é nem o aluno para saber como é que foi. Foi difícil mesmo, como o meu filho falou, né? Uma questão, assim, realmente que não tinha como responder. Então, aqui tem a opinião dos profissionais que estudam há anos, né? Todas essas áreas. Um aspecto a ser apontado sobre a prova desse ano, e isso tem que ser reconhecido, houve mais presença de imagens. Porque a prova do ano passado, a galera voltou assim, acabada, porque tinham muitos textos, eles eram muito extensos. Esse ano, não só a gente tem os textos um pouquinho mais curtos, inclusive na prova de humanas, pode-se dizer, né? Sim. Fora aquele exemplo lá que a gente deu do texto de 45 linhas, que foi para compensar, a gente teve mais imagens, isso pode ter ajudado a manter a prova no ritmo talvez um pouco mais dinâmico. Porque não foi aquele desespero de só ter um monte de texto para todos os lugares que o aluno olhava, né? Então, a gente teve questões que traziam mais imagens e, de modo geral, os textos foram curtos. Os literários, os não literários, eles vieram curtos, então as questões estavam mais rápidas de fazer. Não necessariamente o raciocínio ali era simples, né? Mas não intimidou tanto. Acho que a questão lá, o texto de 45 linhas, ele veio só para derrubar o aluno, assim, o resto foi ajudando ele a levantar, que tava mais, botou mais... Opa, pegadinha e vambora. Tá certo. Eu também queria... eu posso? Claro. Eu queria falar também dessa questão de como as áreas se conversam, né? A gente teve um texto literário como texto motivador da redação, de Clarice Lispector, que falava sobre essa questão da velhice. E na prova de ciências humanas, nós tivemos Clarice Lispector, que geralmente existencializa o pensamento altruísta, né, da personagem, que foi a questão 62 da prova amarela, para ver a importância, inclusive, de textos literários, assim, podemos dizer, até canônicos da língua portuguesa aqui do Brasil, dentro de uma prova de humanas. Então, o olhar atento do aluno também, essa questão da conversa entre os saberes é muito importante para as próximas provas. A música do Paulinho da Viola, que questão de normalmente a gente sociologia. vê a questão, isso em linguagens, aparecer em E não sociologia. teve música, não é esse ano? Como texto, eu acho que na prova de linguagens. Só na de ciências humanas. E, inclusive, Interessante. aproveitando, porque teve a Clarice Lispector na prova de ciências humanas e chamou a atenção que na prova de linguagens a gente quase não viu cânones. Exatamente. Porque Machado nos de outros Assis. anos, Machado de Assis já era figurinha carimbada. A gente tem aqui autores que não são de tanto destaque assim, de tanto reconhecimento, que também era uma tendência que estava anunciada ali, né? Uma prova que se ocupa de lidar com minorias e invisibilidades, que traga autores que são mais invisibilizados. A gente tem a literatura, de modo geral, aparecendo de maneira mais tímida aqui. Boa parte dos textos foram de outros gêneros, né, que não literários. E os textos literários que aparecem não são de grandes cânones. Inclusive, é de gente que está escrevendo agora, assim, né? Tipo, a Eliane Cruz aqui, com Água de Barrela, que é um livro de 2018. Enfim, textos mais atuais e pouco canônicos, o que, a meu ver, é um aspecto positivo, né? Porque é abrir espaço para quem não está inserido aí no cânone, pelo menos ainda, em uma prova que fala muito sobre essa inserção social, né? De modo geral, de vários grupos invisibilizados. Perfeito, tá certo. Então é isso, gente. Podemos ir encerrando nossa live aqui. Colocamos as nossas ponderações também, nossas dicas para os alunos, né? Para continuar pegando firme, não é isso? É isso. Algum comentário mais? Coordenador agora. Coordenador e não professor de geografia. Ele vai falar como... Nada. Essa equipe falou muito bem. Mas é cuidar da saúde mental. Estudar até sexta-feira e chega, descansar o sábado. Tá? Tranquilidade, porque preparados vocês estão.
E agora é colocar em prática tudo isso. E para isso precisa ter tranquilidade no dia da prova. Perfeito. Vamos bater palmas para esses alunos que fizeram essa prova, para esses professores também que estão aqui conosco. Todos merecem, né? Todos merecem. Tá certo. Muito obrigada a todos vocês, professores que estão aqui também conosco na sala. Espero que vocês tenham gostado. Nós que Muito agradecemos. obrigada. Tchau, boa tarde. Tchau. Tchau.